Olá, está começando pela sua TV Câmara mais um Sala de Imprensa. Esse programa é uma parceria da Associação Metropolitana de Comunicação, a AMECOM, e a TV Câmara. Nosso convidado de hoje é o vereador e professor Mário Luiz Guide. Ele que é natural de Campestre, em Minas Gerais, é professor e doutor em filosofia política, escritor e faz parte do PSB, onde ocupa também o cargo de primeiro secretário na executiva estadual. Na Câmara Municipal de Osasco é membro da Comissão de Educação, Cultura e Esporte e é vereador no seu 8º mandato. Uma das suas principais bandeiras é a educação. Seja muito bem-vindo, vereador, professor Mário Luiz Guide. Obrigado a todos vocês da TV Câmara pela oportunidade. E para fazer esse programa com a gente, professor, estão aqui uma bancada competente de jornalistas, né? Primeiro, Armando Gonçalves, que é diretor do Jornal Fênix, Gabriel Gomes, do portal O12, e Adriano Timote, diretor do canal Smart. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Professor, vou começar falando um pouquinho de educação no Brasil, né? Nas últimas décadas, o ensino no Brasil vem passando por muitas reformulações, né? Seja na nomenclatura, seja também na estrutura proposta pelo governo. Antes, o ensino era dividido em primário, acho que o senhor deve ter passado por isso também, como eu, ginásio e colegial. E depois mudou agora ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Pouco se mudou, né? E ainda é notório o grande número de evasão de estudantes, principalmente os jovens que estão entre 15 e 17 anos não estão matriculados no ensino médio. O governo tem proposto aí uma reformulação no ensino médio. O senhor acredita que isso é uma solução ou o problema na educação ainda é estrutural? Acho que houve avanços na educação. Você pensar o Fundef primeiro, o fundo do ensino fundamental, e depois o Fundeb, o Fundo de Educação Básica, eles passaram a dar o mesmo valor por aluno matriculado no Brasil todo. Então, nós tivemos uma unificação de verbas. Se o município, o Estado, não tem o suficiente para chegar àquele mínimo, o governo federal completa com o dinheiro desses fundos. Então, nesse sentido, houve um avanço. E um avanço quantitativo. Agora, você tem razão, nós precisamos de avanços de qualidade, né? Avanço qualitativo. Então, ainda estamos distante do que seria necessário. Armando, você chegou também a estudar aí no antigo primário, ginásio, passou por esse período, ou você já é um estudante mais moderno, aí, mais novo do que eu e o professor Mário Luiz? Olá a todos. Primeiramente, antes de responder a sua pergunta, é um prazer enorme fazer parte desse programa, principalmente, né, agradecer a presença do Adriano, do Gabriel, que são grandes companheiros, você, Eliabe, e o nosso professor Mário Luiz, que eu tive um imenso prazer, eu fui aluno de Direito dele, tive aula lá de Direito Internacional, aprendi bastante. Então, a gente não conhece só a pessoa do Mário Luiz Guide, a gente conhece os valores que ele tem, a reputação e a quantidade de entendimento que ele trouxe para nós alunos, né? Então, assim, voltando aqui à sua pergunta, eu tive, sim, a oportunidade, eu sempre estudei em escola pública, né? Nasci em Osasco, na região do Jardim Veloso, Santo Antônio ali. Então, eu participei, sim. Na verdade, era o primeiro grau, né, que eu estudava na época. Estudei em escolas municipais, estudei em escolas estaduais. Eu vejo que agora tem essa nova reformulação, né, que está dando a oportunidade para os alunos opinar, né, o seu futuro, entendeu? Eu tenho pontos críticos, eu tenho pontos a favores em relação a isso, mas eu entendo de uma forma geral que isso vem para o bem, né, e as pessoas já vão começar a optar. E eu falo isso porque quando eu tive a oportunidade de estudar Direito na faculdade, quando você já vê uma área em específico, você consegue se identificar mais. E quando o aluno, talvez ele não gosta de uma matemática, entendeu? Então, existe algo que prende ele. Quando ele começa já a optar, ele já começa a entender a vida de uma forma diferente. Esse olhar do Armando é importante porque é isso que propõe o novo ensino médio, não é, professor? De você estudar aquilo que você tem mais aptidão. É essa a nova proposta do governo para o novo ensino médio?
Exatamente. Nós ainda temos algumas deficiências, né? Uma deficiência é a educação infantil, principalmente na área de creches. Nós ainda temos déficit de quantidade de matrículas necessárias, né? A rede pública ainda não é suficiente para atender a todos. Uma outra questão difícil é o ensino médio. Nós temos Primeiro, você não tem a quantidade de matrículas necessária. Vários jovens já não se matriculam. E segundo, dos que matriculam, você tem uma desistência muito grande, né? Então, eu sou favorável que a gente procure estender as opções profissionais para o jovem nessa fase. Você tem o exemplo da Alemanha, por exemplo, que o jovem estuda na rede de ensino normal e é feito um trabalho junto com as empresas, que em outra parte do período ele passa em cursos profissionais, um pouco na escola, um pouco na empresa. Esse é um modelo muito interessante que nós deveríamos estudar. Na realidade, houve um passo nesse sentido. Só que precisa preparar a estrutura. Nós, às vezes, temos o costume... Há um tempo atrás, a Polônia estava defasada em termos de ensino nesse teste internacional do PISA, né, que é um teste internacional que avalia matemática, leitura e ciências. E aí eles resolveram fazer 4 anos para o ensino médio. Só que eles, em um período assim de 5, 6 anos, eles construíram mais 2.000 escolas. Quer dizer, então você criou a estrutura necessária para fazer o alongamento do horário, né? Então, o ensino integral e mesmo profissional é extremamente importante. Acho que é um passo necessário, mas precisa que haja uma estruturação necessária, até a estrutura física da própria escola. Quando foram feitos CIEPs no Rio, pelo governador Brizola, ou mesmo o CELS aqui em São Paulo, você se preocupou em criar uma estrutura, mas você não tem isso em toda a rede. O que era essa estrutura? Você precisa criar uma estrutura esportiva para ter a educação integral, cultural, né, com bibliotecas, teatro, enfim, quadras esportivas. Você tem que ter uma estrutura para a escola ser um atrativo e, ao mesmo tempo, você fazer um trabalho conjunto da educação, da cultura e do esporte. Ok, mesa. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Eliabe, pelo convite. É um prazer entrevistar, né, o vereador Mário Luiz Guide. Vereador e professor, o número de evasão quando se trata do ensino fundamental 1 e 2, que é de responsabilidade do município, ele é menor e pontual. Seria o caso de municipalizar o ensino médio também? Olha, a questão da municipalização ela foi uma questão muito polêmica, porque você não previu na época a questão do profissional, que é concursado, e aí você transferiu para os municípios e ficou uma situação difícil dos profissionais. Agora, a municipalização de 1º ao 5º, ela foi positiva. Aqui no estado de São Paulo, nós ainda temos muito poucos lugares que é municipalizado do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Então, acho que nós teríamos que ainda passar por essa etapa antes de pensarmos na municipalização do ensino médio, né? Mas eu, pessoalmente, o senhor enxerga como positivo? Eu sou um defensor da descentralização. Né? Eu acho que quanto mais descentralizado, melhor. Então é mais próximo das autoridades municipais, das associações comunitárias. Isso é um aspecto positivo. Agora, nós precisamos ter um sistema de controle, de avaliação, também centralizado, para que nós conhecemos o Brasil. O Brasil são 5.564 municípios, e os municípios são muito diferentes e com condições muito diferentes, né? Entendi. Agora, só para completar, o professor, que o senhor está falando, no caso dessa descentralização,
tem a questão do orçamento. Não é? A lei exige um percentual para que seja destinado. Se o governo do Estado ele descentraliza isso, passando para a municipalidade, existe algum subsídio, né, que repassa ou não? Hoje o fundo funciona, os repasses do governo federal e do governo municipal vêm para um fundo municipal, tem uma conta, geralmente no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, que é do fundo, que é administrado pela prefeitura com o conselho de acompanhamento. Tem um conselho municipal de acompanhamento, onde fazem parte representantes de pais, de alunos, de professores, e membros da administração municipal. No caso de Osasco, era 16 membros, mas teve que adaptar para a nova legislação federal, caiu para 8 membros, mas sempre representando esses setores. Legal. Bom, primeiro quero agradecer ao Eliaber e a produção da TV Câmara por ter me convidado para participar. Prazer estar aqui ao lado dos amigos, do Armando e do Gabriel. E o vereador Mário Luiz Guide, que eu já conheço há muitos anos e é um ícone aqui da política, não da nossa cidade, mas aqui, falando de Osasco em específico, é um dos caras que a gente acompanha e tem um trabalho bacana, principalmente quando o assunto é educação. O vereador, falou aqui de primeiro grau e tudo mais, peguei essa fase também, viu? Pegou? E, bom, no meu tempo era bem melhor, pelo menos hoje eu vendo a molecada estudar, e no meu tempo eu sinto uma diferença muito grande. Mas o senhor deu alguns dados, deu algumas estatísticas, pontuou algumas questões, mas a real, de quem é a culpa por essa qualidade ruim do ensino no nosso país, né? Como que a gente pode classificar quem é culpado por a gente ter uma educação tão ruim, né? A educação pública do Brasil é ruim. Por que isso? De quem que seria essa culpa? Eu acho que nós temos que pensar aí uma situação da mentalidade da elite dirigente. O Brasil era um país colonial, escravista, né? Por exemplo, se você pegar a chegada dos portugueses no Brasil, são quase 5 séculos. Desses 5 séculos, 4 nós passamos em regime escravista. Então, nós acabamos tendo uma sociedade extremamente polarizada entre uma elite privilegiada e uma massa popular muito carente. Então, eu acho que essa elite não tinha uma visão de vários setores da população como cidadãos, né, que precisam ser criativos. Nós sabemos que tem uma parcela da elite governante que quer o cidadão passivo. E a democracia exige cidadão ativo. Né? A democracia, para ela funcionar bem, exige cidadãos ativos. Então, eu acho que parte da formação da nossa elite, se você for pensar em termos estruturais. Se você pegar a década de 60, por exemplo, você comparar Brasil e Coreia, Brasil e China, você vai ver que estava mais ou menos nos mesmos patamares. O próprio Japão, né? Esses países dão um salto enorme quando prioriza mesmo a educação, como prioridade mesmo, de investimentos públicos, de valorização do professor. Né? Você vê a questão salarial, por exemplo. O professor não consegue se manter direito. É muito difícil você pensar que ele consiga preparar bem a aula, que ele consiga adquirir livros, que ele consiga... a questão salarial pesa. E o Brasil é um país extremamente desigual. Né? Acho que se você juntar essa questão da formação da elite, mais a questão do desenvolvimento do país, nós ainda não somos um país, vamos chamar assim, não somos um país rico. Nós somos a 10ª economia do mundo, mas o Brasil tem uma das maiores populações também do mundo. Quer dizer, tirando China e Índia, que são exceções, né, pelo número gigantesco que tem de população, mas nós estamos ali entre os maiores países mais populosos. Então, nós temos a 10ª economia, mas também nós temos uma população grande. Quando você pega a renda per capita, é pequena. Né? Então, acho que nós conseguimos avançar, como eu disse. Eu acho que se você pega o ensino fundamental, o Brasil deu um avanço grande na quantidade. Na quantidade. Agora, precisa avançar no ensino médio, precisa avançar no próprio ensino fundamental, na qualidade. Né? Eu acredito que
se nós conseguirmos formar um consenso de que isso de fato é prioridade, nós podemos dar um avanço muito grande, como esses países deram. Legal, vereador, nosso papo está tão legal, tão gostoso, mas temos que fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com mais papo com o professor Mário Luiz Guide falando de educação. Não saia daí, a gente volta já. Na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A paixão da minha vida? A Fifi. Minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros. Passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do Conar. De volta com o seu programa Sala de Imprensa. Esse programa que é uma parceria da TV Câmara com a Amecom. Hoje nós estamos com o vereador Mário Luiz Guide. A minha pergunta, professor, é sobre o período integral, né? A educação em período integral é uma solução? O senhor é entusiasta dessa ideia? É até curioso que esses dias eu estava assistindo um programa onde um correspondente de um canal estava falando da qualidade do ensino no Japão, né? Os alunos lá estudam em período integral e foi incrível, porque quando o jornalista informou para o diretor da escola no Japão que o aluno aqui estuda 4 horas diária, ele não acreditou nisso, né? Não acreditou. Eu também sou adepto ao período integral. Eu gostaria de saber a sua opinião. Eu sou favorável ao ensino integral, mas aquilo que eu tentei colocar antes, eu acho que tem que haver uma preparação da rede para poder dar esse passo. Eu me lembro ali, por exemplo, no Jardim Piratininga, no Eloy Lacerda, que é uma escola tradicional da nossa cidade, durante a gestão do Chalita como secretário estadual de Educação. Nada contra, nada pessoal, mas assim, o pessoal resolveu implantar um ensino integral de uma hora para outra. Então, acaba virando depósito de gente também. Exato. Você não tinha um refeitório suficiente para as pessoas, você não tinha nem equipamentos de esporte, você não tinha equipamentos culturais. Porque você não pode... eu acho que, aí como professor, né, você tem, para o aluno assimilar bem, você não pode dar 8 horas seguidas de aula expositiva. Eu pessoalmente, aí como educador,
eu acho pouco producente. Tem que ter outras atividades que estimulam o aprendizado também. Às vezes se o aluno pega um determinada área esportiva que ele gosta, que ele aprofunda naquilo, ele entra naquilo, aquilo ajuda, ele inclusive reforça o aprendizado dele em outras áreas. Se ele se desperta para o teatro, se ele se desperta para a música, né, é uma outra área que ele entra e acaba revertendo. Então, eu acho que tem que haver uma estratégia, né? Quer dizer, no caso do Brasil, tem que ser uma estratégia nacional, estadual e municipal. Isso, sempre buscando o potencial de cada um. Exatamente. Vamos preparar a nossa rede pública para poder dar o passo. Né? Essa nova reformulação... Fazer as coisas mais ou menos em conjunto. Uhum. Ao mesmo tempo que você implanta, você vai estruturando, né? Vereador, desculpa, essa nova reformulação proposta pelo governo, em que no ensino médio pode-se estudar o ensino normal, mais o profissionalizante, o senhor acha que, neste caso, seria mais interessante ter pitadas aí do ensino não formal, como o senhor mesmo disse, teatro, capoeira, música, seria muito mais interessante do que o ensino técnico, onde ele estaria aprendendo uma nova profissão? Eu acho que o ensino técnico é importante para o jovem. Mas não é atrativo, né, nesse caso? Para alguns sim, para outros não, né? Então, como está dando várias opções, eu acho assim, como eu estou dizendo, mesmo para você implantar do ponto de vista técnico, às vezes você tem que ter laboratórios, você tem que ter máquinas, ferramentas. Senão fica um curso, parece que é profissional, mas não é verdade? Eu não vou fazer esse trabalho em conjunto com as empresas, então, que determinada quantidade de horas ele passa, ou determinado período, né, desses 3 anos que ele tem, um determinado período ele vai passar uma parte na indústria. Eu acho que várias empresas topariam fazer esse trabalho em conjunto. Né? Então, é essa estratégia de preparação da rede que eu acho que a gente carece. Né? Há uma ideia, aí o governo federal lança o projeto, mas os outros entes federativos não estão à altura e no mesmo ritmo. Né? Então, nós teríamos que ajustar essas peças. E envolver a sociedade também. Envolver a sociedade. As empresas, tudo isso, acho que aí é uma combinação que pode dar um bom resultado. Vereador, tem uma pergunta aqui que eu posso falar, acho que com um pouquinho mais de propriedade, porque eu estudei na Fiel nesses últimos períodos, né? Nesse momento difícil. Estudei na FITO. São 2 entidades que tiveram uma evidência muito grande no passado e que agora estão enfrentando uma situação complicada. Né? O que o senhor pensa disso, dessa situação dessas entidades? E as 2 estão em Osasco, né, Gabriel? As 2 estão em Osasco. Eu estudei na FITO também. Exato. Fica triste com o prédio lá que foi ocupado agora pela Universidade Federal. Né? Exato, as 2 estão em Osasco. É mais para a nossa região aqui. O que o senhor pensa disso? Olha, eu lamento, né? Eu lamento, porque eu acho que são entidades importantes para o município, tem história no município, e a gente torce daquilo que for possível. A gente está... Nós estivemos recebendo os professores da Unifiel na Comissão de Educação, estivemos com a comissão também conversando com a direção da Unifiel, né, para a gente ver. Tem um conselho aqui, o conselho de diretor da FITO, que participa um vereador. Não tenho conversado com ele ultimamente, mas sobre essa questão. Mas a gente lamenta porque são entidades que têm história na nossa cidade e que a gente torce para que se recuperem. Né? A direção da Unifiel tem uma visão otimista, né, sobre a possibilidade de recuperação. Nós sabemos também que a concorrência é muito forte nessa área. Né?
E é uma das dificuldades que tem. Eliaber, eu posso voltar só um pouquinho no tema e fazer uma certeza. pergunta? O senhor, voltando na questão do ensino fundamental, no ensino médio, por que os professores... Primeiro, os professores são muito mal pagos. O senhor é professor, o senhor sabe, sente na pele o que seus colegas passam. Por que o Estado, por que o governo, enfim... Não é dificuldade, porque eu acho que sequer faz. Por que o governo não investe na capacitação, na qualificação do profissional, não dá estrutura, não dá condições de trabalho para qualificar esses professores, para, no mínimo, eles tentarem dar uma educação um pouco mais de qualidade para esses alunos? A gente sabe que tem professor que dá aula em 2, 3, 4 escolas no mesmo dia, turma de 40, 50 alunos dentro da sala de aula, enfim, vários são os problemas que esses professores enfrentam, que vocês, professores, enfrentam. Por que o governo não quer, e eu vou fazer essa pergunta já pontuando nesse, por que o governo não quer investir, pelo menos, ou no mínimo, na qualificação desses profissionais? Olha, eu acho que até tem alguns governos que até querem, mas se você pegar, por exemplo, só o município, é um problema de estrutura toda do país, estrutura tributária, a estrutura, como as coisas estão assentadas. Se você pegar no município, por exemplo, o prefeito pode melhorar um pouco, mas ele não pode melhorar muito, porque aplica 25%. Né? O Fundeb, 60% tem que ser aplicado no professor. Mas, na realidade, o recurso ainda é pequeno para a necessidade. Você teria que ter uma noção, vamos dizer assim, um consenso sobre priorização mesmo, e você injetar mais recursos, que significa que o país teria que ter um pacto, não, nós vamos cortar certas áreas e nós vamos priorizar, vamos investir, que foi o que a Coreia fez, o Japão fez. Porque não dá de uma hora para outra para você, por exemplo, dobrar o salário dos professores. Se você dobrasse, nós não estaríamos na média dos países que se destacam mais na área de educação. Mas você não tem como, no município você não tem como fazer isso. Não tem como fazer. Então, o que eu acho, assim, é uma decisão que tem que ir para a esfera federal, mas não é só a esfera federal, precisa que haja uma maturação, dizer assim, não, realmente investir em educação é uma questão chave. O país precisa melhorar a produtividade. Não tem como você melhorar a produtividade, por exemplo. O Brasil está falando um dos problemas que a nossa indústria enfrenta, quando ela tem que competir com essas grandes redes, essas grandes cadeias internacionais, as cadeias produtivas internacionais. Porque você precisa de inovação tecnológica. E isso você não improvisa. Tem que estruturar, tem que investir muito forte para dar resultado. O resultado não é imediato. O resultado é de médio prazo, médio e longo prazo. Então, ainda acho que ainda falta essa vontade política, né, no sentido de você realmente priorizar e dizer, não, há um consenso entre nós de que educação é prioridade. O senhor acha que a briga política ou a briga partidária, o partido Y que não se dá com o partido X ou que não faz parte da base, que isso atrapalha o desenvolvimento do Brasil, não? Essas questões partidárias, essas brigas políticas? A luta partidária... Porque quando o senhor fala em ter um consenso, todo mundo pensar igual, falar vamos fazer, eu penso logo nisso, né? Os ideais. Quem é contra isso, quem é contra aquilo, quem é a favor disso, e aí entra o jogo de interesse pessoal até. Isso atrapalha? Seria isso? A luta partidária ela é legítima. Agora, você tem que ter como referencial o interesse público. Porque se a luta partidária perde o referencial do interesse público, ela vira briga de facção. O que já tem, né? Exato. O que então, já acontece. Isso é ruim, porque a educação, para ela funcionar, se você pensar... Vamos pegar o Japão, vamos pegar a Coreia, por exemplo, e ver a Finlândia, é um país pequeno e tem inovação tecnológica enorme, principalmente na área da microeletrônica. O que esses países fizeram? Eles conseguiram que a educação fosse uma política de Estado e não de governo. Governo é uma coisa momentânea, Estado é um negócio permanente.
é uma estrutura permanente. Então, a educação ser uma política de Estado significa que há um consenso social, que não significa que é todos que apoiam, mas há um consenso. As forças principais consideram que é fundamental investir muito forte nisso. Por exemplo, eu pego um exemplo, eu não sou do partido dele e tal, mas eu pego um exemplo de prioridade. Por exemplo, quando o Brizola se propôs a construir 500 CIEPs, é um exemplo de prioridade. Depois, aí você tem a continuidade. Por que não há continuidade? Porque não se enxerga como política de Estado. Por que se é política de Estado, dá continuidade? Não é isso? Não há um consenso, sim, independente do governo que está lá, isso aqui é uma coisa de interesse da maioria. Sim. Então, esse tipo de coisa assim que eu acho que falta em termos nacionais, porque o nacional ajuda a puxar o restante. E aí essa falta de política pública para a educação gera o que o senhor estava falando anteriormente, que abre a concorrência, e aí você tem uma série de colégios que são pagos, e o pessoal acaba estudando num colégio pago e depois vai fazer faculdade pública. Né? Então você tem um contrassenso aí, né? A qualidade do ensino, por exemplo, público, municipal e estadual é ruim, mas a faculdade é uma referência, então acaba gerando um outro déficit, né, professor, que é a questão do ingresso das pessoas que estudaram em escola pública na universidade. E Osasco tem esse polo, né, agora, né, esse polo universitário, né? E agora vai chegar aí também a Universidade de Medicina, tomara aqui para melhorar um pouco a qualidade da saúde, já que a educação não está legal. Agora, o senhor tem uma bandeira muito forte aí na educação e também na questão da creche. O senhor acha que a creche é o primeiro ponto aí? É ali na creche que começa, professor? Não é só deixar a criança ali na creche para o pai e a mãe ir trabalhar, mas também é ali o primeiro contato com a educação que o aluno começa a ter, que a criança começa a ter? O senhor acredita que é assim? A creche seria o princípio de tudo ali, o começo? Olha, alguns estudos científicos mostram que as chamadas conexões de neurônios no cérebro da criança formam nos primeiros anos, os 2, 3 anos. Então, se a criança é estimulada nessa fase, porque todo o segredo da educação é despertar a vontade de aprender. Né? Se você conseguir despertar a vontade de aprender, o sujeito vai embora para o resto da vida, ele vai ser um aluno para o resto da vida. Não é verdade ou não? Então, e se você consegue fazer isso na creche... Primeira idade? Agora, às vezes a gente pensa que não avançou, mas em termos de processo, por exemplo, volta de 1976, havia em Osasco um movimento de mulheres por creche. Naquela época não havia nenhuma creche pública e nem essas creches conveniadas comunitárias. Né? Tinha um ou outro trabalho esporádico e tal. Então, você vê hoje, nós já temos acho que umas 55 creches da prefeitura de 0 a 4 anos e temos uns 58 de 4 a 6 anos. E mais umas 25, 26 creches conveniadas. Quer dizer, parece não, mas houve um avanço grande. Agora, é suficiente? Ainda não. Né, o próprio prefeito agora, o Rogério, nós estamos conversando com ele está pondo como meta inaugurar mais 10 unidades. Inclusive alguns projetos interessantes de novas creches. Né? Eu acho assim, Líbia, ela é uma ferramenta importante para a mãe que trabalha, né? Mas é uma ferramenta importante de aprendizagem. Essa fase é um negócio engraçado. Você vai na creche, a criança, por exemplo, normalmente gosta muito de doce, né? Coisa de doce. E não gosta de comer verdura, não gosta de comer legume. Ele entra na creche, ele começa a ver os outros, e dali a pouco ele está comendo arroz, feijão,
carne, está comendo a comida que as outras pessoas, que é uma comida mais saudável do que às vezes só o doce, só a coisa. É a socialização da criança, né? E o aprendizado. Ele aprende também com os outros na convivência, né? A creche fazendo aí a diferença na formação da primeira infância. O papo está muito bom, está muito gostoso aqui, falando sobre a educação com o professor Mário Luiz Guide, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Paixão da minha vida? Oh, a Fifi, minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros. Passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do CONAR. Graças à economia voluntária feita pela população, estamos mantendo o abastecimento de água para os nossos clientes, mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos. Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós. Por isso, estamos ampliando o bônus para as 31 cidades atendidas pela Sabesp na região metropolitana. Quem economizar 20% vai ganhar 30% de desconto na conta de água. Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais. Água, sabendo usar, não vai faltar. Eu tô aqui para dizer que eu tenho muito orgulho de ser embaixador da marca Sou Fã de Criança, do GRAAC. Primeiro porque eu sou fã do GRAAC, de tudo que realizam para criança e adolescente com câncer. Depois porque, como eu sou fã de criança, o GRAAC vai conseguir manter a qualidade do atendimento que realiza quando a expansão do seu hospital estiver pronta. Vejam como vai ficar bonito. E o melhor, eu fui convidado para cortar a fita de inauguração do novo anexo do hospital em 2012. Eu quero estar com cada um de vocês. Mas para isso acontecer, é preciso que você, na hora das compras, faça a opção de produtos com esta marca. Venha fazer parte do Fã Clubinho. De volta com o Sala de Imprensa hoje, com o vereador Mário Luiz Guide. Adriano, você tem acompanhado pelo canal Smart o trabalho do professor Mário Luiz e tem pesquisado aí as coisas que o professor tem feito aqui no Legislativo. Por favor, faça uma pergunta para o professor. Sim, a gente vai falar agora de educação e saúde, né? Então, dentro do trabalho que o senhor desenvolve, tem a questão aí do atendimento odontológico, né, para os alunos, se preocupando também com essa questão da saúde deles. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Existe um programa federal já em andamento, que é Saúde na Escola. E aí eu fui estudar um pouco esse projeto e estudei também um pouco as políticas públicas no Canadá e Portugal. Nesses países, Portugal já tem quase 100 anos dessa política de saúde na escola, né? E o Canadá também tem. Porque a escola tem uma concentração muito grande de criança. E se você pensar, além da parte curativa, a parte médico-hospitalar, você tem um aspecto importante na saúde que é a prevenção. Né? Então, se você conseguir implantar na escola e fazer o acompanhamento junto com a família da criança, desde a creche e passando pelas várias etapas, dá um salto grande. E aí eu falo até como educador. Muitas vezes a criança não está entendendo ou não está percebendo e você não sabe bem por quê. E às vezes é por deficiência visual, deficiência auditiva. Então, essa questão é importante para o próprio desenvolvimento do aprendizado. Nós tentamos isso já na gestão passada e estamos agora, de novo, apresentando o projeto.
estivemos conversando com o Rogério Lins, apresentando para ele, porque Osasco implanta ele e vai receber verba federal, porque tem verba federal destinada a esse projeto. Então, nós temos como custear um projeto que vai beneficiar as crianças da nossa escola. E aí estamos tentando ver se consegue fazer isso virar prioridade. Legal. Vereador, além desse projeto, o senhor também tem outros projetos aqui na Câmara voltados para a educação, né? Tem o PAP, que é o Programa de Apoio ao Professor, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal, enfim, tem alguns. Tem um aqui que me chamou a atenção, que é o projeto da Área de Segurança Escolar. Conta um pouquinho desse projeto para a gente. A área de segurança escolar é um projeto, assim, você pega 200 metros da escola, né, e você delimita como área de segurança escolar. Então, não tem bebida alcoólica, há uma sinalização mais adequada, há a tentativa de fazer também um policiamento, né? Então, é uma área que você tenta dar segurança necessária na escola, porque é um lugar que concentra muita criança. Tem escola com 1.800 crianças, 2.000 crianças, né? Então, é um local que exige uma atenção especial. Então, é um pouco nesse sentido aí. Professor, aqui, através do Jornal Fênix, a gente andou pesquisando e acompanhando que agora vai ter, né, uma ideia da criação do curso pré-vestibular gratuito na rede municipal de ensino, né? Hoje, por conta, você vê, né, a pessoa para entrar numa universidade pública, ela sofre muito, principalmente quem já vem da origem pública, né? Até já se comenta que pessoas que estudam em boas escolas particulares que têm mais condições de adentrar na universidade pública. E o senhor está com essa criação do projeto de cursos pré-vestibulares, né, para dar oportunidade, através daquele que veio da rede pública, né, preparar ele para uma FUVEST da vida, que a gente sabe que não é fácil. O senhor pode comentar para a gente sobre esse projeto? Olha, eu penso assim, se você quer uma sociedade mais equilibrada socialmente, uma sociedade mais justa, você precisa criar oportunidades reais para as pessoas, né? Oportunidades reais. E então, aí como professor, como educador, por exemplo, você tem o aluno da escola pública, e hoje você tem o Enem, que dá condições que serve de critério de seleção para várias universidades. Nós temos a Universidade Federal aqui. Na própria Uninove que vem, um percentual de vaga vai ser destinado ao aluno de escola pública da cidade, para poder entrar jovens fazendo a carreira ligada à área de saúde na Uninove com bolsa. Então, essas situações todas, como é que nós preparamos o nosso jovem? Por exemplo, nós trazemos a Universidade Federal. Hoje ela ainda está com 5 cursos, mas o projeto todo é 27 cursos. Então, tudo bem, pelo critério do mérito, da meritocracia, qualquer pessoa no território nacional pode disputar e entrar. Uhum. Mas nós precisamos cuidar da nossa turma. Sim. Também. Não é isso? Se nós não cuidarmos da nossa turma, quem vai cuidar? Exatamente. Então, o jovem de Osasco, da escola pública, eu sei que há uma polêmica sobre isso, muita gente fala, mas você tem que melhorar o ensino médio. Tudo isso é verdade. Mas enquanto você não tem essa melhora do ensino médio, a prefeitura poderia entrar com um projeto, né, de criar na rede pública, para o aluno da escola pública, o curso pré-vestibular gratuito, que inclusive prepararia, voltado para essas universidades que nós temos aqui na região, para a FUVEST e para o próprio Enem. Sim, e sem comentar que também existe o aluno que é interessado, né? Por mais problema que existe na educação, mas existem alunos dedicados. E eu acredito que esses alunos que têm um interesse em fazer o pré-vestibular, porque eles já têm um conhecimento para poder, né, aprender um pouco mais. Uma predisposição em aprender, né? Claro. E o professor, e o senhor também, leis de projetos mais antigos nos mandatos anteriores do senhor, que tem essa preocupação com a educação, e não só com o aluno, mas também com o professor, foi um projeto de autoria do senhor, que é o Centro de Formação Continuada dos Professores
em Osasco. Fala um pouco mais desse projeto, vereador. Esse projeto vai um pouco na preocupação de vocês, assim, no sentido da gente melhorar a qualidade. Uma questão chave, como o professor é muito sobrecarregado, ele tem aquela formação inicial e nem sempre ele tem condições de estar se reciclando. Então, a ideia é, vamos criar um espaço, uma estrutura que vai fazer essa preparação permanente dos professores. Então, essa foi a ideia de criar esse centro de formação continuada dos professores, que funciona ali na Marechal Rondon. Na época, o Dr. Celso era prefeito, ele tinha um acordo com o PSB, nós fizemos um acordo eleitoral, e um dos tópicos que nós colocamos para ele, nós sabemos que você dá muita prioridade para a saúde, mas nós queremos que você dê prioridade para a educação. E um dos projetos era a criação do Centro de Formação Continuada. Na realidade, ele criou junto também com o Centro de Formação Continuada 500 professores adjuntos, que eram os professores que daria cobertura para aquele professor da sala de aula que ia para o Centro de Formação Continuada. Não deu tempo de amadurecer bem esse projeto, mas o Centro de Formação está aí, tem contribuído para o trabalho de formação dos nossos educadores. De 0 a 10, vereador, qual a nota que o senhor dá para o Centro de Formação hoje? Qual o desempenho dele com os profissionais da área de educação na cidade? Olha, eu gostaria que ele fizesse mais. Gostaria que ele fizesse mais. Mas a gente sabe também que tem um problema nós tivemos problemas aí na transição de governo, problemas que todos conhecem, e a seleção de professores, agora nós estamos com o concurso público convocado. Eu acredito que se normalizar os professores titulares nas cadeiras que vão sair desse concurso público, a gente consegue, o próprio centro de formação ter uma dinâmica maior. Professor, como é que o senhor avalia a educação da nossa cidade hoje? Como é que, tanto para os alunos quanto para os professores, como é que o senhor avalia a situação da educação de Osasco? Nós ainda temos carência na creche, na área da educação infantil. Nas EMEIs, nós estamos praticamente atendendo a totalidade de alunos. O ensino fundamental na cidade, ele avançou, o ensino fundamental de 1º ao 5º ano, né? Mas aí nós estamos com essa dificuldade de professores, que eu acho que vai ser sanado agora com o concurso público. Na área do Estado, nós temos dificuldade. Precisa melhorar a manutenção das escolas, né? Precisa ter uma entrosação maior entre a prefeitura, que termina o 5º ano, e o início do 6º ano do ensino fundamental. Não é? E o ensino médio é essa dificuldade que tem em Osasco, tem no país todo, né? As dificuldades de evasão, de pouca matrícula, proporcionalmente ao número de alunos. Professor, uma pergunta. A gente estava aqui ouvindo algumas pessoas e entendemos quanto à municipalização. O senhor acredita na municipalização total do ensino? Do médio, do primário, né, que vai do fundamental até o médio? Você acredita que algum município teria condições para isso? Como eu disse, eu acho que nós ainda estamos concluindo no estado de São Paulo o processo de municipalização de 1º ao 5º. São muito poucos municípios do ensino fundamental. São muito poucos municípios que têm municipalização de 6º ao 9º ano. Nós teríamos uma etapa anterior para você pensar em pegar a totalidade toda do ensino. Você teria que ter uma preparação para entrar nessa outra etapa do ensino fundamental, para depois você pensar na questão do ensino médio. Maravilha. Professor, estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, o bate-papo aqui está tão
gostoso, que a gente gostaria de ouvir muito mais aí do senhor sobre educação. Gostaria que o senhor fizesse aí as considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aí a participação de todos, né? Peço desculpas se ficaram incompletas algumas respostas, não é? E estou à disposição e espero que a gente consiga estabelecer a educação cada vez mais como prioridade número 1 das políticas públicas desse nosso querido Brasil. Tomara Deus te ouça, vereador, que a educação seja aí prioridade sempre em todos os governos, para que a gente possa ter um país aí digno, né? A gente queria conversar mais aqui, mas o tempo acabou mesmo. Muito obrigado para você que está em casa, para você que está assistindo na internet. Um grande abraço, até o próximo programa. Obrigado, fica com Deus, até mais.